Então vamos então falando sobre outras modalidades das obrigações. Essas outras modalidades são obrigações previstas na doutrina, como a gente citou no início da aula, mas cujo conhecimento não só da parte conceitual, mas das suas particularidades é necessário para que a gente siga com a matéria e também possa compreender outras disciplinas, a exemplo do direito tributário. Então, o primeiro critério de classificação dessas outras modalidades de obrigações civis é a obrigação avaliada quanto ao vínculo jurídico. Quanto ao vínculo jurídico, as obrigações podem ser civis ou naturais. Obrigação civil tem por sinônimo obrigação perfeita, é aquela obrigação que, caso não cumprida espontaneamente pelo devedor, poderá ser exigível em juízo. Enquanto a obrigação natural, também denominada de obrigação imperfeita, uma vez não cumprida espontaneamente, ela é inexigível através do Poder Judiciário. Portanto, a obrigação natural é uma obrigação mais de ordem moral. Embora nós não tenhamos a previsão legal da obrigação natural, nós temos 3 momentos no Código Civil em que o próprio legislador trata desse instituto. O primeiro é o caso do 882. Então, no 882, nós vamos verificar que, caso cumprida a obrigação natural, espontaneamente, não poderá depois o credor repetir do indébito, ou melhor, o devedor repetir do indébito, ou seja, pedir a devolução do que foi pago e não precisaria ser, visto que é inexigível. Então, um exemplo de obrigação natural é a dívida prescrita. Então, uma dívida de honorários advocatícios, por exemplo, ela prescreve em 5 anos, conforme o artigo 206 do Código Civil. Passados os 5 anos, caso o cliente venha pagar o valor e depois ele descubra que a dívida estava prescrita, ele não precisaria ter pago, porque ele não seria levado à justiça para haver o pagamento. Nesse caso, caso ele venha procurar a justiça pedindo a repetição do indébito, ou seja, a devolução do valor, o juiz vai aplicar o 882. Ele vai dizer que não é devido ou devida à repetição do indébito, mesmo sendo a obrigação natural. Já pelo 564, inciso 3, do Código Civil, nós vamos ver que, quando a obrigação natural é cumprida, ela qualifica uma espécie de doação. Então, no exemplo dos honorários do advogado, por exemplo, uma vez pagos os honorários, mesmo já prescrita a dívida, é como se fosse uma doação. E essa doação, ela não admite devolução, ela não admite o que a gente chama de revogação, nem por ingratidão do donatário. É o que ocorre também nas dívidas de jogo ou aposta, quando não seja reconhecida pelo governo federal nos termos do 814. Na sequência, nós temos ali uma jurisprudência determinando ali no destaque, a afetação de determinado débito pela prescrição torna-o juridicamente inexigível. Então, da leitura inteira aqui do julgado, nós vamos ver que qualificada a obrigação natural. Outro critério de avaliação da obrigação civil é quanto ao conteúdo, em obrigação de meio, resultado ou garantia. Então, a obrigação de meio, ela é a obrigação civil pela qual o devedor se compromete a realizar tudo que estiver ao seu alcance, ou seja, conduta diligente em favor do credor, para lhe gerar um melhor proveito no cumprimento da prestação. Já na obrigação de resultado, nós temos a obrigação civil pela qual o devedor se compromete à produção de determinado resultado útil ao credor. Então, aqui, qual é a diferença da obrigação de meio para a obrigação de resultado lá no nosso cotidiano? Então, quando nós
pensamos na atividade da advocacia, o advogado vai se comprometer a cumprir os prazos, usar de todo o seu conhecimento para gerar o melhor proveito para o autor da ação ou requerido. Nós temos uma obrigação de meio. Já se nós pensássemos na atividade da medicina, o médico oncologista que vem a tratar o paciente com câncer, ele não se propõe a cura, mas em aliviar o sofrimento e talvez tentar a cura do câncer. Ou aquele que atende o paciente que está infectado com Covid-19, o médico não se compromete à cura daquele paciente, mas gerar o melhor proveito ao paciente para que não tenha sofrimento e, se possível, a cura. Diferente de falar de um médico que trabalha com a cirurgia estética. Então, se o médico ele é contratado para reparo do nariz de determinado paciente, ele tem que alcançar aquele resultado específico, conforme o STJ, sob pena de não cumprimento da obrigação. Então aqui a gente tem uma situação de uma modelo nacional, que foi Miss Brasil, e ela acabou contratando uma cirurgia plástica estética. Então, no caso de cirurgia plástica, nós temos cirurgia estética, plástica estética e plástica reparadora. Na plástica reparadora, simplesmente se pretende o reparo de uma anomalia ou algo que já não se apresentava em perfeitas condições ou do agrado. Ela é para reparo. Por exemplo, alguém que vai tirar uma tatuagem. No caso do procedimento de cirurgia, vai ficar alguma marca. Então, isso não é obrigação de resultado, é obrigação de meio. É diferente de falar daquela modelo que contratou o médico para mudar o formato do seu rosto e também o nariz. Então, ela pretendia aquele resultado específico. Essa é a obrigação de resultado. E a obrigação de garantia é uma obrigação civil em que o devedor se compromete a eliminar o risco do credor, bem como a reparar suas consequências. É o caso do banco, quando ele guarda em cofre joias, e também é o caso da seguradora, que vai indenizar caso ocorra o sinistro, como, por exemplo, o incêndio de uma casa ou o furto de um veículo. Então, no caso do problema do Alto Posto Ricardo, o Alto Posto Ricardo, quando se compromete a com exclusividade fazer a venda na cidade de Balneário Camboriú dos derivados de petróleo Ipiranga, ele se propõe a um resultado específico. Não a meio e não a garantia. Então, meio seria a situação do cumprimento pelo funcionário que faz a troca, o abastecimento do combustível, a troca do óleo. Ele vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para gerar o melhor proveito para o posto, mas ele não tem como se comprometer a determinado resultado, a abastecer 100 litros de combustível dia, por exemplo. Ele vai desenvolver tudo que estiver ao seu alcance para gerar um melhor proveito ao credor. Já a obrigação de garantia, no caso do Alto Posto Ricardo, seria o seguro pessoal dos consumidores, também do mobiliário, envolvendo qualquer acidente que venha a acontecer em razão de incêndio ali no posto. Então, temos ali a jurisprudência que trabalha a esterectomia e também a cirurgia plástica de redução de gordura no abdômen. Então, a esterectomia é a retirada do aparelho reprodutor feminino,
foi realizado o procedimento em caráter estético e ficaram cicatrizes no abdômen. Então, na jurisprudência, entendeu-se como obrigação de resultado. Na próxima, nós visualizamos ali que é um conjunto probatório que afasta a culpa no procedimento do hospital, porque houve uma obrigação de meio. Então, quando o hospital é procurado em caráter de emergência, ele faz tudo que estiver a seu alcance para salvar a vida do paciente ou para evitar a amputação da perna, enfim. Mas ele não tem como se comprometer àquele resultado, porque não depende dele. Esse é o teor da jurisprudência citada. E por fim, aqui a terceira jurisprudência discorre sobre uma obrigação de garantia, que é a questão do seguro envolvendo o veículo. E o condutor segurado estava embriagado, portanto, existe a obrigação de garantia, mas houve a excludente dessa responsabilidade ante a embriaguez do condutor.